Amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos começando uma nova série. Essa série ela vai ser um pouco curta, né? E ela vai ser intercalada. A gente deixou os dois pastores para os dois próximos finais de semana ministrarem a palavra segundo o Senhor colocar no coração deles, né? Então pode ser que eles caminhem na mesma direção, mas pode ser que não. Mas esse mês nós vamos ter pelo menos duas palavras que vão seguir uma série bem curtinha que diz o seguinte: fé corajosa em tempos de incerteza. Esse é o título da série que nós vamos trabalhar. Pelo menos 2 domingos a gente vai falar sobre isso. Hoje e também no último domingo do mês, em que a gente vai estar comemorando, falando a respeito da reforma protestante. E a gente fala que o presbiteriano é um reformado sempre se reformando. E essa é uma necessidade da vida do cristão, né? Está sempre se reformando, sempre revisitando a sua teologia, a sua tradição, para que seja sempre relevante dentro do contexto em que vive e para que não deixar que as tradições religiosas e os costumes nos levem para longe da palavra de Deus, que era aquilo que estava acontecendo quando Martinho Lutero trouxe a questão da reforma protestante. Se aquele mundo era complexo naquela época, né, hoje o mundo tem se mostrado mais complexo ainda. Principalmente pela instabilidade e pelas rápidas mudanças que a gente tem vivido. Algo que nos traz desafios inesperados todos os dias. Situações que testam a nossa fé e testam também a nossa coragem. E diante de tantos desafios, o que nós vivemos é angústia, medo e muitas vezes decepção. Sentimentos de insegurança, ansiedade e até mesmo de pavor diante de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. E é fácil, a gente ouve de guerras, a gente ouve de polarização, a gente ouve de questão de inflação, desemprego, família, em todos os aspectos, saúde, a gente vê essa instabilidade. E a grande questão que essa série tenta responder, trazer, é como a palavra de Deus nos mostra e nos chama a confessar a nossa fé mesmo em meio ao caos que a gente vive. Como ser cristão, firme, maduro na palavra do Senhor, encarando um tempo de caos desafiador. As dúvidas frequentes que as redes sociais e que a inteligência artificial e que o mundo de hoje semeia de verdades ou pós-verdades, ou as minhas verdades, como a gente falou domingo passado, tudo isso nos colocando à prova. Mas que a gente possa, em meio a tudo isso, encontrar a segurança em Jesus Cristo. Quando tudo parece incerto, a gente encontrar um castelo forte, encontrar um alicerce, uma rocha para a nossa vida. E para iniciar essa série, eu entendi que o Salmo 46, ele é um salmo bastante importante porque ele mostra de forma clara que mesmo em meio à tempestade, o Senhor é o nosso refúgio, nosso socorro em meio às tribulações. E ele é importante também porque ele foi cunhado, ele foi escrito dentro da reforma protestante. Tem um hino que escreve a partir desse salmo: Castelo forte é o nosso Deus. Então veja que essas situações de incerteza e insegurança motivam a igreja a se fortalecer no Senhor e também a repensar a sua prática, o seu caminho, buscando sempre a segurança inabalável diante de qualquer tempestade. Ao longo do sermão, nosso objetivo não é prometer que nós estejamos livres de situações, de conflitos, de problemas, de nada.
que a partir dali nós seremos intocáveis. Na verdade, não. O Senhor diz: tenha um bom ânimo, porque diante das tribulações do mundo que nós vivemos, nós vamos ter que ter bom ânimo. Mas que mesmo em meio a essas dificuldades e incertezas, a gente pode enfrentar com fé essa batalha. Então eu convido a igreja a abrir Salmo 46. Nós vamos ler o salmo inteiro, é um salmo curtinho. E nós vamos trabalhar esse salmo no sermão de hoje. Eu costumo utilizar, e a gente sempre projeta, a tradução Nova Almeida atualizada. Talvez você que tenha uma outra tradução possa estar algumas palavras diferentes, mas o sentido dessa palavra sempre aponta para a mesma direção. Mesmo assentados em reverência à palavra do Senhor, vamos ler. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, fala mais profundo do nosso coração. Não deixa nada, Senhor, que nos tire a atenção para outra coisa, senão ouvir o teu Espírito, Senhor, falar em nossos corações e nas nossas mentes. Oramos a ti, Senhor, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amada igreja, a primeira coisa que a gente vê é que a vida e o pecado nos gera insegurança ou incertezas. A insegurança da vida. Como a vida é insegura e muitas vezes a gente não percebe que ela é insegura. Ela é insegura porque nos traz instabilidade, fugacidade e imprevisibilidade. Eu lembro que quando eu era mais jovem, há uns 40 anos atrás, eu achava que a minha vida seria de uma forma. Estudarei, serei advogado. Você viu, Simone? Fiz direito. Vou ser advogado, bonito, andar de terno, gravata nos tribunais. E vou ter uma casa na praia, de frente para o mar, vários filhos. E eu vou olhando e construindo a minha vida. E ao longo dessa caminhada, eu vi que tudo era instabilidade. Nada do que eu imaginava e previa aconteceu do jeito que era. Eu acredito que aqueles que têm o cabelinho um pouco mais branco, ou nem tão branco assim, mas já tem alguns quilômetros rodado, você pode olhar para a sua vida e quantos planos seus mudaram diante da sua vida. Quantas coisas mudaram de forma tão repentina, ou então ao longo do tempo, situações que você estava num emprego firme, sólido, e de repente, do dia para a noite, a empresa vira e fala: estamos passando por reestruturação.
E aí você já sabe que essa é uma informação de que você vai perder o emprego. Quantas coisas acontecem em relação à saúde, que a gente está firme, forte, cheio de saúde, mas no instante seguinte você faz uma consulta e lá sai no exame que você tem uma doença muito séria. Do nada, aquela situação que você vive vira uma coisa de perna pro ar. Como se todo aquele sonho, tudo aquilo que você estava construindo virou fumaça. Nada na vida nos dá segurança. Talvez a gente pense que a nossa sabedoria, o nosso conhecimento vai dar-nos segurança ao longo da nossa vida. Eu estou seguro porque eu sou sábio, ou eu tenho conhecimento, ou estudei, tenho faculdade, pós-graduação, mestrado, e aí vem a tecnologia, vem a mudança, muda tudo. E eu vou dar um exemplo dessa questão de conhecimento. Meu pai trabalhou muitos anos na RCA Victors. Todos que tiveram televisão com tubo não com tela LED, mas tubo de imagem, todos passaram por ele aqui no Brasil. Porque a RCA era a maior produtora e distribuidora de tubos de imagem. Então, se você teve Sanyo, Philco, Sony e Sharp, todas essas Philips, todas essas marcas usavam os tubos que meu pai era o engenheiro. Gente, sabe o que aconteceu? Não é mais tubo, agora é LED. Graças a Deus ele se aposentou, está tomando água de coco lá em João Pessoa, né? Mas, gente, acabou. Não é mais tubo, é LED. Toda a tecnologia, todo aquele conhecimento que ele tinha, tudo aquilo que ele se especializou, do dia para a noite virou fumaça. Ele deixou de ser alguém valoroso no mercado porque o conhecimento dele já não atendia mais. Eu lembro também que essa é mais fácil. Quantos de nós tínhamos telefone fixo, né? Os mais novos nem sabem o que é telefone fixo, né? Você lembra do balcão do telefone? Quem conhece aqui é mais ainda, né? Quem tem o cabelinho branco mesmo, ele sabe que tinha o balcão do telefone, que era o lugar onde você comprava telefone e vendia telefone. E tinha preço de mercado. Hoje, acredito que, se a gente pegar a moeda de hoje, lá vou ver se é 40 mil reais, 20 mil um telefone. 20 mil reais um telefone. E tinha uma bolsa do telefone, onde você comprava e vendia a linha telefônica. Hoje não existe mais. A igreja já faz anos que tem WhatsApp, mas não tem mais telefone fixo. Nem o aparelho, já nem sei, nem existe mais aqui na igreja. E acredito que na casa de muitos, esse aparelho não existe mais. E se eu for começar a dar exemplos da vida comum aqui, você vai ver que quantas coisas vieram mudando tudo isso. E tudo isso significa que a nossa vida, a nossa sabedoria, tudo que a gente faz, ela é instável porque está sujeito ao tempo e ao acaso. Conforme o tempo passa, essas coisas mudam. Lá em Eclesiastes, ele nos traz muito essa questão da vida, é tudo vaidade. Por quê? Porque ela tem essa característica de estar sempre mudando. E isso o que tem feito no coração de cada um de nós? Trazido insegurança. E cada vez que a gente sustenta a nossa vida nessas questões, nessas coisas que são vulneráveis, a gente torna a nossa vida vulnerável também. E aí vem a angústia, vem a tristeza, vem todo o medo por conta de tudo isso. Porque a nossa vida apoiada nisso um dia desmorona. Mas não é só por causa disso que a vida nos traz insegurança. Eu falei que a vida e o pecado nos geram insegurança. Então a vida gera, mas o pecado também gera insegurança na nossa vida. Porque a nossa identidade com Deus é rompida. E a gente passa a não ter mais intimidade, relacionamento com Deus. E quando a gente olha nessa ruptura, não é só na questão da moralidade.
Porque talvez muitos de nós podem falar, eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não minto, eu não... Não faz nada disso. Então você é uma pessoa que tem intimidade com Deus? Não. Porque o pecado lá em Adão e Eva fez uma separação. Quebrou o vínculo entre a vontade do ser humano de agradar e obedecer a Deus. E aí, nesse sentido, nós todos, eu digo nós todos, pastores, bispos, apóstolos, todos nós tivemos uma ruptura do relacionamento com Deus. E Paulo diz que nós nos tornamos inimigo de Deus. E diante disso a gente se afasta. E isso gera insegurança porque nós perdemos a nossa identidade de criatura, de relacionamento, de intimidade com Deus. O profeta Isaías, nas suas palavras, ele também diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mostrando que essa condição de pecado não foi algo que aconteceu lá no passado e nos atinge, mas ele traz hoje solidão espiritual e solidão existencial. Se você anda vazio, triste, ou você sustentou a sua vida nas coisas que são vaidade, ou você está caminhando longe de Deus. O apóstolo Paulo amplia essa visão lá em Romanos 8, 20 e 22, ao afirmar que não apenas o ser humano, mas toda a criação é submetida a essa frustração. A criação geme angustiada também, com a insegurança que o mundo tem vivido, sofrendo essa desordem que o pecado trouxe ao mundo. Em meio a esse caos, o autor de Hebreus lembra que o resultado mais visível de tudo isso é o medo, que escraviza o ser humano. E o medo nos traz angústia, insegurança, frutos da distância de Deus. Frutos de não alicerçarmos a nossa fé, a nossa vida naquilo que é sólido. Agora, depois de tanta depressão, pastor, nessa palavra, para superar a insegurança, precisamos de um bom refúgio. É isso que o salmista fala. A gente já sabe que o que não é um bom refúgio. Bom refúgio é quando a gente alicerça a nossa vida sobre a nossa sabedoria, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa riqueza, sobre a nossa justiça. E não é um bom refúgio porque não garante segurança, porque tudo isso é instável. Então a gente já sabe que colocar a nossa vida nessas coisas não vai nos trazer segurança. E o que é um bom refúgio, pastor? O bom refúgio é um abrigo seguro. Abrigo seguro é aquele que resiste a qualquer tempestade, não desmorona e não falha. Se não resistir à tempestade, se ele desmoronar e se ele falhar, ele não é um bom abrigo. Procura outro abrigo, porque esse não é um bom abrigo. Se você entrar nesse abrigo, você vai sofrer medo e angústia. Ele não é uma ilusão de proteção, mas uma segurança real no meio do caos. Assim é Deus. Eterno, imutável, soberano sobre tudo, sobre todos. Nada pode subjugá-lo. Por isso que ele é o castelo forte, porque ele é firme, seguro, imutável, presente. Ninguém está acima do Senhor. Tudo está nas palmas das suas mãos. Agora, adianta ter um bom refúgio seguro, mas eu não consigo chegar lá? Eu fico imaginando, mais nas notícias que a gente sempre olhou, ultimamente, lá em Israel, os prédios lá em Israel têm os bunkers, os abrigos seguros. E pela cidade inteira tem lá indicativo de que aquilo é um abrigo seguro. Durante os ataques a Israel,
A gente acompanhando pela televisão e o repórter estava falando, olha, tocou a sirene, a gente tem que correr para o abrigo. Ora, o abrigo só vale se ele puder chegar no abrigo. Corra para o abrigo mais próximo. Então ele tem que estar próximo, tem que estar presente. O abrigo que não é alcançável, ele não tem valor nenhum para nós. Deus é esse Deus presente, alcançável, disponível imediatamente. Como que a gente vê isso? Dá uma olhada no Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus de Isaac, de Jacó, que quando o povo foi tirado da escravidão, foi com esse povo no deserto. E o que Deus fez naquele momento? Imediatamente, no momento que ele precisava, o que ele fez? Ele colocou uma nuvem para o povo não tomar sol. E à noite o deserto é geladíssimo. Ele botou uma coluna de fogo. E o povo estava com água, tocou na rocha, saiu água. E o povo estava com fome, deu as cordonizes, deu o maná. É um Deus que vivia no povo. Quando o povo parou e falou, e agora? Agora eu faço uma tenda. Quem vem na escola dominical sabe, né? Tem uma tenda. Por que a tenda fica no meio do povo? Né? Uma tribo para cá, uma tribo para lá. Por que ele está no meio do povo? Porque ele está presente ali dentro. Ele é o Emanuel, ele está disponível imediatamente quando você precisar. Mas não ficou no Antigo Testamento. Porque agora ele não mora mais num templo. Olha, ele está lá no templo de Salomão, no Brás. Ele está lá no Muro das Lamentações de Israel. Lá distante, onde eu não alcanço. Ele está no templo da Vila IP. Não, ele está dentro de nós. Porque Jesus, quando morreu e foi para junto do Pai, ressuscitou e foi para junto do Pai, o que ele disse? O Espírito Santo estará dentro de vós. Aquela questão do Antigo Testamento, de Deus presente no povo através do templo, já indicava que ele estaria presente dentro de nós todos os dias. Por isso, esse Deus, esse abrigo que é Jesus, é um abrigo que é válido, sólido e que está disponível para todos nós. Agora não adianta ser um abrigo com telhado de vidro. Um abrigo onde a gente sabe que a gente está vulnerável. O bom refúgio precisa trazer paz, segurança e refúgio. Nós cantamos aqui, esse rio de águas vivas que vem e transborda dentro de nós, trazendo paz e segurança. Filipenses 4, 6 e 7. Paulo ensina, ao levarmos nossas ansiedades a Deus, experimentamos a paz que excede todo entendimento, guardando nosso coração, nossa mente em Cristo Jesus. É esse descanso. Não podemos mais temer os mundos tremendos, os montes tremendo, a força da água batendo contra nós, porque a paz que ele traz ao nosso coração excede tudo aquilo que a gente pode imaginar. Amada igreja, Deus é o único refúgio que suporta todas as tempestades, está sempre disponível e traz a verdadeira paz. Nenhum outro lugar ou experiência humana pode nos trazer essa segurança. Se você quer procurar segurança em outros deuses, você não vai encontrar. Afirmo categoricamente, só em Jesus Cristo a gente encontra segurança. Agora, pastor, eu preciso entrar no abrigo. Por onde que eu entro? Pela porta. É pela porta. A porta desse abrigo é Jesus Cristo. Ele é a porta que nos leva ao refúgio. Não há janela. Pastor, eu vou pular a janela. Não tem como pular a janela. Não tem jeito. Você tem que entrar pela porta. E é Jesus que é essa porta. Quero fazer uma ilustração aqui que me chamou muita atenção.
lembrando para o dia do dilúvio. Vamos fazer um paralelo. Abrigo, Arca de Noé. Dilúvio. Abrigo, Arca de Noé. Como viviam as pessoas naquele tempo? Como relata em Gênesis aquele tempo? Que as pessoas viviam as suas vidas de forma dissoluta, sem preocupar com Deus, sem preocupar com nada. Eles não tinham a lei de Moisés naquela época. Eles viviam sem o conhecimento, ou sem dar importância a um Deus que fez tudo. Mas viviam de forma dissoluta, com todo tipo de coisas que não convinham. Não vou citar individualmente cada coisa para não cair em erro. Mas eles andavam dissolutamente. Eram maus no seu proceder. E o que acontecia? Um homem chamado Noé falou: gente, vai começar a chover, eu vou construir um abrigo. Uma arca. Olha, eu vou construir uma arca. Está vindo um dilúvio aí, eu vou construir uma arca. E o que acontecia? Todo mundo tirava o sarro. Ô bando de crente, né? Lá vai o Bíblia lá, com a Bíblia debaixo do braço. Aleluia, irmão! E a vida que seguia. E lá era assim. Corrupção? Pode ter. Crime organizado? Com certeza tinha. Homossexualidade? Tinha. Pedofilia? Tinha. Como que é aquele... vodka batizada com metanol? Tinha naquele tempo também, né? Sonegador de imposto? Tinha. Não tinha tudo isso que tem hoje, tinha lá de uma outra forma. E o pastor, o missionário falava: gente, entregue sua vida a Jesus. Falava: povo, Moisés, né? Não, missionário. Povo, entrega a sua vida, né? Entra na arca, porque vai vir um dilúvio. E o povo não estava nem aí. E começou a cair as primeiras gotas de chuva. Será que hoje não estão caindo gotas de chuva? Mostrando que o dilúvio está vindo e que o abrigo está com a porta aberta. E aí um dia as pessoas não deram ouvido. A família de Noé deu ouvido. Entrou na arca, fechou a porta. A arca era o abrigo seguro. A arca era o castelo forte. Ninguém mais conseguia entrar, porque a porta foi fechada. Ninguém lá dentro sofreu com toda a tempestade do que estava acontecendo do lado de fora. Lá dentro, todos estavam seguros nesse abrigo. Assim como a arca foi a salvação de Noé e da sua família, assim também Jesus é a salvação para as nossas vidas. A reforma protestante, que nós vamos falar também esse mês, ela vem com esse sentido de solus Christus, ou somente Cristo. No sentido de falar que somente Cristo é suficiente para a nossa salvação. Não há outro caminho, não há outra porta para entrar no castelo forte, no abrigo, na arca, ou o nome que você quiser dar, o reino de Deus. Não há outro caminho. Não há mediadores humanos, não há obras ou tradições capazes de nos colocar diante de Deus. E às vezes a gente acha que a nossa religiosidade vai nos salvar. O cumprir os nossos ritos religiosos vão bater um carimbo na nossa vida dizendo: ele está salvo porque ele tem o mérito de contribuir, de fazer de acordo com os ritos religiosos. É Jesus Cristo que nos dá salvação e somente Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus. A fé reformada nos chama a viver centrados em Cristo, confiando totalmente na sua graça e proclamando com coragem que somente nele há salvação. Meus amados, a porta ainda está aberta. E as primeiras gotas de chuva já anunciam
que o fim dos tempos virá. Jesus está chamando para dentro do castelo forte. Jesus está chamando para que nós saiamos desse mar de fúrias, dessas ondas violentas, desses tempos difíceis de angústias, para viver e provar as correntes suaves do rio que brota do trono de Deus. Ao passar por essa porta, somos levados a experimentar a paz que excede todo o entendimento. Agora, pastor, o que significa passar por essa porta? Eu quero passar por essa porta. Significa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida. E reconhecer Ele como Senhor da sua vida é entregar a sua vida à dependência dEle. Colocar Ele como centro das suas decisões, do seu cotidiano, dos seus pensamentos, das suas certezas. Se nós não colocarmos, nós estaremos de longe vendo a porta fechar. O apóstolo Paulo nos lembra que aqueles que estão em Cristo já não devem viver preocupados com coisa alguma, mas levar a Deus as nossas súplicas e as nossas aflições. O convite nesta noite é: aquietem-se e venham sentar à mesa do Senhor. Hoje, enquanto nos aproximamos da ceia, temos uma oportunidade concreta de proclamar que Jesus Cristo é esse refúgio. Ao receber o pão e o cálice, lembramos que o Senhor nos convida a permanecer nele, a confiar totalmente em sua obra e experimentar de forma tangível, real, a paz e a segurança que só Ele pode oferecer. Que cada um de nós saia daqui com a certeza desse refúgio seguro, a fortaleza e paz verdadeiras que estão em Cristo, acessíveis a todos nós e para toda a nossa vida. Feche os seus olhos. Pai, diante de nós, Senhor, está a porta aberta. Senhor, quantos, Senhor, talvez não consigam entender, meu Pai, que está sendo proclamado que a tua volta está próxima. Assim como alguém que diz que as primeiras gotas de chuva de uma tempestade já estão caindo e não conseguem entender, meu Pai, a seriedade dessa oportunidade de entrar no castelo forte que é Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que aqueles que ainda vivem, Senhor, nessa insegurança, nesse medo, Pai, o Teu Espírito possa tocar, meu Pai, no mais profundo do coração e da mente, Senhor, abrir os seus olhos para que ele enxergue, Pai, que o único caminho é atravessar essa porta e entrar no castelo seguro. Senhor, faz a Tua obra, Senhor, na vida daqueles que ainda não entraram dentro do castelo forte. E aqueles, Pai, que já estão seguros em Ti, Senhor, que nós possamos gozar a comunhão da mesa, a alegria, Senhor, de como corpo, como igreja, clamarmos juntos, Senhor, com alegria, celebrarmos juntos, que juntos esperamos o nascer do sol, a volta de Jesus Cristo. Senhor, senta conosco, meu Pai, na mesa, que quando participarmos da mesa, o Senhor participe conosco, Senhor, e nos edifique, nos encoraje e nos entusiasme. Em nome do Senhor Jesus. Amém.